Olá, bom dia, 6h45 em ponto, já estamos aqui para nossa live matinal, não é? Vamos lá, bom dia Rafa, bom dia Jussi, bom dia pessoal pontual, hein gente, gostei de vocês, um bom dia, um excelente dia, um abençoado dia, né? Na presença de Deus, sempre, 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 sempre. Bom dia! Olha ali, duas mulheres fortes, duas mulheres vitoriosas, duas mulheres, não é que edificam. Bora lá, começar logo cedo, né? Começar logo cedo, gente do céu. Já rezei meu rosário, acabei de rezar meu rosário, gente. Tô acordando de madrugada. Vou mandar um aviãozinho, vamos convidar mais pessoas para estar aqui conosco, vamos acordar esse povo, vou acordar até minha coach. Daqui a pouco eu tenho minha coach aqui. Eu vou fazer um atendimento às 8 horas e já vou chamar esse povo aqui, já vou acordar esse pessoal aqui, gente. Tô chamando aqui esse povo, vou chamar, olha só, tô mandando aqui. 8 horas eu tenho atendimento já, tem a Lúcia, minha coach empresária aqui de Maringá, para fazer um atendimento com ela, mas olha só, então tem que fazer um monte de coisa antes de começar a trabalhar, né? Bom dia, Kellen, bom dia! Bom dia lá, Jussi, recebo, já profetizei aqui, gente, já profetizei para vocês um dia de bênçãos, e vai ser, não é? Começando assim sempre na presença de Deus, com alegria, com entusiasmo, com pensamento positivo, com sentimento positivo, não tem como dar errado, né, gente? Eu falo assim, os desafios nós temos todos os dias. Quem não tem desafio? Todo mundo tem desafio todos os dias. O que muda? A minha maneira de enfrentá-los. A maneira com a qual eu me coloco diante desse desafio, diante desse problema. Bom dia, Carla! Então, se eu me coloco já como derrotada, é claro que eu não vou encontrar soluções. Se eu já me coloco como vencedora, eu falo, opa, se tem um problema é porque ele precisa ser resolvido. Se não tem solução é porque já não é problema, né, gente? Já não é problema. Se não tem solução, já não é problema. Olha lá, Carlinha, é isso mesmo, é isso aqui, ó, é fortaleza. Nós precisamos já acordar, né? Outro dia eu falei numa live para vocês, um santo, ele dizia assim, que o primeiro instante quando nós acordamos, o primeiro momento que nós acordamos, há uma disputa entre o bem e o mal para ver quem vai nos guiar naquele dia. Já pensou isso? Então o primeiro pensamento que você tem quando você levanta é o pensamento que vai te guiar durante o dia. Não é a menos, claro, que você faça uma atividade, um exercício que mude isso, mas aí diz que é uma briga entre o bem e o mal, para ver quem vai dominar você naquele dia. Então nós temos que já acordar e já falar assim, esse vai ser o melhor dia da minha vida, profetizar alegria, 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 vitória, vitória, vitória. Eu acordo desse jeito. Bom dia, Maria Bueno. Eu acordo assim, alegria, 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 vitória, 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 vitória. Eu falo alegria 7 vezes e vitória 12 vezes. Isso é exercício do coach, tá? Quem chegou aqui primeiro pegou a ficha aqui. Eu acordei, em vez de ficar lá, ai meu Deus, tá chovendo, tá sol, tá calor, tá frio, não. Antes eu era assim, aí eu acordo assim. E eu ainda faço o movimento também, alegria, 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 alegria. Faço 7 vezes, depois vitória, 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 vitória. E aí saio profetizando o meu dia. Pronto, já virei a chave, já acordei. Já não tem aqueles pensamentos negativos. Então essa energia já me domina o dia todo. Então quando você acorda já com esse entusiasmo que é de dentro para fora, dificilmente alguma coisa vai te abater durante o dia. Dificilmente. Tá? Então lembrar dessa ficha que eu dei para quem entrou aqui cedinho. Bom dia, Eliane. Bom dia. Nós estamos falando sobre o que, gente? Sobre o poder da palavra. E isso que eu acabei de dar essa dica para vocês é o poder da palavra. Quando você expressa, você já muda o teu pensamento, já muda o teu sentimento. Porque não tem como você fazer alegria, 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 triste. Você não vai falar assim, alegria, alegria, alegria. Não é, né, gente? Então, por isso que tem que trazer também a sinestesia. Trazer isso para o corpo. Porque a emoção, ela aloja na nossa carne. Então, alegria, 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 alegria. Pronto, não é? Profetizei alegria, já trouxe. A palavra minha já foi expressa, palavras boas, palavras de bênção. Você vê, isso é exercício do coach, gente. Isso é exercício do coach. Que eu dou para os meus coaches. Então, é um ritual, nós chamamos de ritual ao acordar. Eu acordo já, falo alegria,
falo vitória várias vezes, aí eu saio profetizando. Eu vou pro banheiro escovar dente, tomar café e tal, e eu já vou assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje meus coaches, né, eu vou atender, vai dar tudo certo, hoje aquela situação que eu preciso resolver vai dar tudo certo, e eu já começo o quê? Trazer pensamento, sentimento e um comportamento positivo. Pronto, já mudou minha vida. Agora, olha, imagina a situação, a pessoa acorda assim, ai meu Deus, nossa, hoje eu tenho que atender aquela pessoa, hoje eu tenho que, sei lá, falar com o meu chefe, tem aqueles alunos, ai meu Deus, mas eu nem queria ir. Pronto, acabou. Tua mente já foi tomada pela parte do mal, né? Pela parte negativa. Então, é muito diferente quando você já profetiza coisas boas. E se você chega no trabalho, tem um pessoal no trabalho que só misericórdia divina, né? Tem pessoal no trabalho que a bicho tá arrastando corrente. Aí chega, você com a energia positiva, você consegue levantar a energia dessa pessoa. Agora, se você tá negativo, você entra na vibe, você entra o quê? Na frequência dessa pessoa. Então, digamos que a tua frequência tá aqui, ó. Você tá vibrando numa energia alta, não é? Lá, bom dia, Vanessa. Você tá vibrando numa energia alta. Tô vibrando numa energia alta. Você chega no trabalho, tem lá aquela pessoa que tá arrastando corrente, aquela âncora. Você não entra na energia dela. Se você até, muito pelo contrário, você procura trazê-lo. Bom dia, que o seu dia seja maravilhoso. Aí a pessoa começa aquela lamúria. Aí você combate, você faz o quê? Amigo, mas olha, vai ser melhor, as coisas estão melhorando, olha pro alto, Deus é tão bom. E aí você começa a trazer. Só que tem pessoa que ela não quer sair daquela vibe. Então larga ela lá, mas não muda a tua vibe, continua com a tua alegria. Se você não tá bem, o que essa pessoa faz? Ela te suga as forças e você vai pra vibe dela, você vai pra frequência dela. Tá vendo? Já dei até uma solução aqui que eu ia falar na sexta-feira, mas já tô trazendo alguns insights aqui pra vocês. Nós precisamos usar uma frequência alta, uma frequência de alegria, de energia, para mudar a energia que tá no nosso entorno, gente. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Vou falar tudo isso na sexta-feira. Então, se nós não trouxermos uma energia boa, meu Deus do céu, arrasta. Certo? Já falei sobre um pouco aí da palavra, né? A primeira palavra do dia, né? A primeira energia do dia. Que por isso que o pessoal fala assim, você acorda tão entusiasmada. Eu acostumo, gente, acordar entusiasmada. Por quê? Porque eu acordo entusiasmada todo dia? Não! Mas porque eu faço esse exercício. Então, já acordo lá, quando é 5 e pouco da manhã eu já tô pegando fogo. Vamos lá, Carla. Carla, eu costumo levar uma florzinha pra pessoa. Isso, sabe, um bilhetinho, uma palavra assim, pra pessoa se automotivar. Porque a motivação que vem de fora, ela passa rápido. Então, eu falo assim, pra pessoa olhar pro lado bom da coisa. Porque tem pessoa que ela só olha o lado ruim. Já viu nisso? A moeda ela tem 2 faces, a cara e a coroa. A pessoa só olha pro lado pior. Não, só olha pro lado ruim, lado ruim, lado ruim. Olha lá, Loja Moreira, Terra Rica, entrou aqui, bom dia, bom dia. Então, olha só. Gente, mas tem uns cachorros do vizinho aqui que eles estão, acho, passando fome, porque não é possível, tem uma latição. É de manhã, à tarde e à noite, eu não sei, eu acho que eu vou ter que fazer uma denúncia aqui, porque misericórdia, Senhor. Tá até atrapalhando aqui. Então, olha só. Nós precisamos ter essa energia. Porque nós podemos ser fonte, não é? De graça para a pessoa ou fonte de desgraça. Ou seja, a nossa presença por si só já pode ser uma bênção na vida das pessoas. Né? A pessoa chega com a energia positiva e fala, nossa, não tem aquela coisa? Nossa, você tem uma energia tão boa. Agora, tem pessoa que, vale-me Nossa Senhora, né? Então, que nós não sejamos essa pessoa com energia negativa. Vale-me Deus. Vamos lá, então. Gente, ontem eu falei para vocês, falei para vocês já do poder da palavra, dar uma recapitulada aqui, dar uma colada aqui no meu MacBook aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nós já falamos sobre o poder da palavra, que Deus criou o mundo através do poder da palavra, que Ele mandou, que Ele ordenou que se fizesse, apesar de que Ele podia ter feito assim. Mas ele preferiu o quê? Falar. Falar, vivo muito mais feliz. Com certeza, filho. A energia da gente, porque senão tem pessoa que, meu Deus do céu, parece que arrasta a corrente o tempo todo. Que nós possamos ser as pessoas que quebrem as correntes, né? Bom dia, Vânia! Amém! A nossa vida, amada. A minha vida, a sua vida.
Mari, bom dia, que Deus abençoe a cada um, né? Que nós estejamos aqui sendo canal de bênçãos umas para as outras, uns para os outros. Que bacana ter gente, legal, que bom. Se vocês quiserem tirar print, me marca lá, gente, que depois eu reposto no meu Instagram, tá bom? Tira um print que eu bonita, senão sai assim, ó, né? Sai assim, sai, então tira eu com a cara de bonita. Então nós falamos sobre a nossa língua como um veículo condutor de coisas boas ou de coisas ruins. E não é só condutor para os outros, é condutor para a nossa vida. Porque quando nós profetizamos, nós falamos palavras mal faladas, ou seja, palavras malditas, né? Malditas no sentido de não só amaldiçoadas, mas mal faladas no momento inapropriado, da forma inapropriada. Nós podemos trazer bênção ou maldição. Então, o poder do silêncio, gente. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Filipa. Cláudia Filipa, bom dia. Olha só. Por que eu falei para vocês do silêncio, gente? Uma vez eu ouvi uma frase, acho que até um provérbio chinês, não me lembro quem falou isso, tá? Mas eu vou trazer para vocês. Eu era criança. Eu era assim meio adolescente. Eu frequentava um grupo de adolescentes. E estava escrito num papel assim: a palavra vale prata e o silêncio vale ouro. Eu nunca esqueci disso, só que também eu fiz tudo errado. Eu nunca esqueci a frase, mas eu não entendi o que aquilo queria dizer. Aquilo foi muito legal eu ter visto aquela frase, mas eu não tinha trazido para a minha vida e aplicado na minha vida. E quantas vezes que eu usei muito mais a palavra do que o silêncio. E nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento, não apenas do que falar, mas também o momento em que se deve falar. Uma palavra certa, mas numa hora inapropriada, ela não vai surtir o mesmo efeito. Uma palavra certa, no momento errado, ela não vai surtir o efeito que deveria surtir. E ela pode ser até entendida como uma palavra errada. Então, nós temos que ter esse discernimento, e aí nós pedimos, né, a graça de Deus, a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria, ela é uma graça concedida. Deus concedeu a Salomão, não é? Essa graça da sabedoria. Ele é considerado o homem mais sábio do mundo. Inclusive tem um livro que chama Salomão, o homem mais rico do mundo, que é sensacional, que ele traz todo o livro de Provérbios da Bíblia, né? Que é um livro de sabedorias, o livro das sabedorias, das pérolas de Salomão. Bom dia, Ícaro, bom dia, Thaís. Então, quando nós olhamos para essa sabedoria que nós precisamos ter, e nós temos que pedir isso para Deus como graça, porque é uma graça concedida aos que pedem, e a sabedoria é o quê? Eu colocar o conhecimento em prática. E eu, naquela época que eu vi essa frase, eu não tinha sabedoria para colocar essa frase em prática. A palavra vale prata e o silêncio vale ouro. Se eu tivesse... Olha só, Deus já me deu essa dica lá. Eu era adolescente, gente. No grupo de adolescentes eu estava. Então você imagina quantos anos eu demorei para poder trazer isso para minha vida. Quantos anos eu demorei por não ter sabedoria. E Deus já tinha me dado a dica, mas eu não tinha sabedoria. Deus já tinha me falado ao coração, já tinha escrito, porque essa frase estava escrita num daqueles bilhetinhos que se recebe em grupo de adolescente. A palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Eu podia ter já, com sabedoria, ter vivido uma vida muito melhor, ter ferido muito menos pessoas, ter ferido muito menos a mim também. Então, o saber falar é uma graça, mas o saber calar, nossa, é muito mais que isso. Porque o momento oportuno de falar é importante também. Como eu disse, é importante falar, mas é importante falar no momento oportuno. Uma palavra falada no momento inoportuno, ela se torna uma palavra ruim também. Por quê? Porque talvez a palavra era certa, mas no momento inoportuno. Perfeita essa frase, não é, Júcia? Só que, olha só, isso foi me dado lá atrás. Mas eu tinha o conhecimento, certo? Eu conheci essa frase lá quando eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Eu frequentava um grupo de adolescentes aí em Terra Boa. O conhecimento me foi dado, mas eu não coloquei em prática porque eu não tinha sabedoria. Então, o que é sabedoria? Colocar o conhecimento em prática. Então, tudo que nós estamos falando aqui durante a semana,
todas as vezes que você ler um bom livro, todas as vezes que você for num treinamento e colocar em prática, você está trazendo o quê? Você está sendo o quê? Sábio. Agora, você lê um livro, 2 livros, 10 livros, assiste filmes maravilhosos, participa de treinamentos e não coloca nada em prática, então você não está sendo sábio. É tão simples, mas nunca foi me explicado assim. Eu tive que aprender depois dos 50, né? Então olha quantos anos eu demorei. Pelo menos aí 36 anos, 38 anos, para entender o sentido daquela frase que me foi dada lá quando eu tinha 12 anos de idade. Bom dia, Angélica! Então olha só, é importante nós entendermos também, quando alguém trouxer uma palavra para você, você parar e pensar o que isso quer me dizer. E o que isso serve para a minha vida, para a minha história, para o momento que eu estou passando. Aquilo que eu falei para vocês, cuidado com as palavras que vêm de fora, e às vezes são palavras mal faladas, mas também muita atenção pelas palavras que vêm e que você poderia estar fazendo bom uso e não fez, como eu não fiz lá atrás, por não ter esse discernimento. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo, além da sabedoria, pedir o discernimento, o que Deus quer falar comigo através dessa palavra. O que Deus está falando comigo e que eu tenho que trazer para a minha vida através do que eu ouvi na live da Anice, ou na live de uma outra pessoa, ou no livro, ou num vídeo, não é? Mas se nós não estamos abertos, se nós não estamos abertos para aprender, para entender por conta das nossas dores, nós falamos, tá falando para mim, tá querendo me cutucar. E aí eu tomo aquilo como ruim. Ao invés de aprender, eu acabo ficando com raiva da pessoa que falou. Por isso, eu vou repetir várias vezes para vocês, nós precisamos tratar as nossas dores, porque senão nós perdemos grandes feedbacks da vida. Bom dia, Vavá Espetaria. Olha lá, Vavá, é isso, né? Vavás, Ivânia, bom dia também. Olha só. Então nós precisamos estar abertos. Sabe assim, aquela coisa de abrir o coração? Fala assim, eu vou de coração aberto para essa live. Eu vou de coração aberto para esse treinamento. Porque a pessoa que está falando para você, ela não quer te ofender. Ela quer ajudar. É que nem quando nós vamos num culto, né? Quem vai na igreja evangélica, quem vai na igreja católica e o padre dá um sermão aquele, você fica com raiva do padre. A gente já ouviu isso um monte de vezes. Aquele padre também falou umas coisas que eu não gostei. Se você não gostou é porque é para você mesmo. Se não gostou é porque é para você. É que a gente é orgulhoso, né? Você é orgulhoso, eu sou orgulhosa e aí eu não quero. Não serve para mim. Por quê? Porque eu não quero mexer nas minhas dores. Porque eu não quero mexer naquilo que tá me cutucando. Se te incomodou, é ali que a gente precisa tratar. Então, gente, nós temos... Obrigada, Jussi. Melhor live. Obrigada. Ana, Cris, bom dia, minha coach. Então, olha só. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a nossa palavra tem poder na vida dos outros, que a palavra dos outros tem poder na nossa vida e que muitas vezes Deus dá uma palavra para nós pararmos e pensar, opa, essa palavra aqui, eu posso não gostar dessa pessoa, eu posso não gostar do que ela falou, mas eu tenho que trazer para a minha vida e para isso eu tenho que estar aberto para as mudanças. Às vezes nós desejamos a mudança na nossa vida, mas nós não queremos ouvir o que precisa ser ouvido. Nós não queremos colocar em prática aquilo que Deus está mandando. E aí vem a desobediência. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, foi viver na obediência a Deus. Todas as vezes que eu fiz sem consultar a Deus, deu errado. Todas as vezes. Todas as vezes que eu quis andar segundo a minha vontade, deu errado. Agora mesmo eu estou num momento de transição. E eu tô orando, gente, mas pensa que eu tô rezando. E eu tô, olha, num combate com Deus. Senhor, eu preciso da tua resposta. Se o Senhor não falar onde eu tenho que ir, eu não vou. Então eu tô andando assim, na obediência. Mas é um desafio. Por quê? Porque a minha vontade às vezes quer prevalecer, né? E aí Deus dá uma palavra através de uma pessoa, dá uma palavra através realmente às vezes de um livro, de um treinamento. E essa obediência é o nosso desafio. Então, a obediência à palavra de Deus é o nosso desafio.
A obediência àquilo que ele determinou é o nosso desafio. Como amar ao próximo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um desafio amar a Deus. É um desafio nos amar. Nisso, eu preciso me amar primeiro, para depois amar o outro. Mas é um desafio essa obediência. E Deus, ele dá o comando, claro. Os mandamentos não têm meias palavras. É isso, é uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não está falando, se você quiser, se ama. Não, é uma ordem. Só que nós, muitas vezes, não queremos. Por quê? Porque nós somos filhos rebeldes. Nós queremos ser aquelas ovelhas desgarradas, né? Que não quer obedecer. E esse é o nosso desafio. E realmente eu concordo que é um desafio ser obediente. Bom dia, deixa eu ver quem entrou aqui. Bom dia, Giovana. Bom dia, querida. Bom dia, Momanda. Gente, não consegui ler. Bom dia, Laurindo. Tudo bem? Laurindo Furquim, nosso dentista, gente. Dentista da família toda, ortodontista da família inteira aqui. Família toda cuidou. O Laurindo cuidou de nós, família toda. Então, eu tô falando desse poder da palavra que sai da nossa boca, da palavra que outras pessoas falam, que nós ouvimos, e que nós não temos talvez esse filtro, esse discernimento para entender que isso pode estar nos auxiliando. Mas também se for uma palavra que foi uma palavra mal dita, ou seja, uma palavra mal falada, que eu posso bloquear isso. Isso não serve para a minha vida. E muitas vezes nós tomamos como verdade uma palavra de uma pessoa que foi falada, a pessoa que nem conhece a nossa vida. A pessoa que ela vem e ela traz algo negativo e nós absorvemos aquilo. Sexta-feira eu vou falar desse bloqueio que nós podemos fazer, que nós precisamos fazer. Porque senão nós vamos o quê? Vivendo à mercê das palavras dos outros e das palavras que nós mesmos proclamamos e das palavras que nós ouvimos na infância. E que tem um poder, uma ingerência muito grande sobre a nossa vida hoje. Qualquer palavra que foi falada para você na infância, palavras que distorceram talvez a sua identidade. Então vou trazer um exemplo. Simone, Patrícia, bom dia. Às vezes um pai ele fala para um filho: mas você não faz nada direito. Essa criança ela toma como verdade. Isso porque vem de uma pessoa que tem autoridade sobre ela, que é o pai ou a mãe. E se fala uma vez ou se vai repetindo, né? Ah, mas não faz nada direito, mas não sabe fazer. E aí começa aquela comparação. Por que você não faz como o teu irmão? Por que você não faz como a tua irmã? E vem a comparação. Então essa rejeição. Essa criança ela vai se sentindo rejeitada. Essa criança ela vai se sentindo inútil. E ela toma isso como verdade. Na vida adulta, o que ela vai fazer? Ela vai se sabotar para nada dar certo na vida dela. Nada dá certo na vida dela, por quê? Porque ela ouviu a vida inteira que ela não fazia nada certo. E ela, é claro que inconscientemente, ela vai trazer isso para a vida e ela não vai prosperar, e ela não vai crescer. Talvez ela cresça e caia, sabe aquela coisa que fica num ciclo vicioso de altos e baixos, né? Sobe e desce, por quê? Porque ela ouviu a vida inteira e ela, mentalmente, ela foi programada para isso, para vocês entenderem o tamanho do poder da palavra. Palavra de um pai, palavra de uma mãe, uma palavra de uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Então muitas pessoas hoje não estão prosperando em todas as áreas, inclusive financeiramente, porque ouviram dos pais palavras que denegriram, né, que distorceram a sua identidade. E ela leva isso para a vida inteira. Bom dia, Dani Novellini, né? É isso. Gente, então nós precisamos compreender que todas essas palavras que nos foram ditas na infância, elas estão reverberando dentro de nós. E se você olhar para a sua vida, eu estou trazendo consciência para você, se você olhar para a tua vida, qual a área da sua vida que você não prospera? Qual a área da sua vida que você não tem prosperado hoje? E anota também, tá? Lembra de anotar, porque eu vou falar para vocês. Então, obrigada, bom dia, lindona, já gostei do lindona, viu? Amei, ó, já tô aqui até me arrumando mais direitinho. Obrigada, querida, recebo. Então, olha só, qual a área da sua vida que você está enfrentando maior dificuldade hoje? Se você olhar, tá ligado lá com a tua infância. E também a área da sua vida que você
menos está prosperando hoje, que pode ser no casamento, que pode ser financeiro, que pode ser com a tua saúde, é a área que você menos tem tido responsabilidade. Você tem, sabe, deixado de lado? Por ação ou por omissão tem deixado? A Cris, obediência principalmente a Deus é garantia de que tudo ficará bem, pois Ele é Pai e detentor da sabedoria suprema. Sim, Ele é sabedoria por excelência, não é? A nossa é parca, pequena, e só com a graça de Deus alcançaremos. Bem isso, Cris, o que eu falei no começo. Eu falei, a sabedoria, nós por mais que nós queiramos, nós não alcançaremos pelas nossas forças, porque ela é graça de Deus. Então nós temos que o quê? Pedir a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Foi o que Salomão pediu, né? Quando Deus falou para ele que ele ia governar, pede o que quiser, porque Davi tinha sido um escolhido de Deus e Salomão, filho de Davi. Aí Salomão fala, Senhor, eu sou um jovem, eu sou um adolescente, eu não tenho sabedoria para governar o teu povo. Então me dá sabedoria. Aí Deus diz o quê? Como pediste apenas sabedoria e não riqueza, eu te darei tudo. Você será o homem mais sábio que já existiu e também te darei todas as riquezas, porque você soube pedir. Olha só, é pedir com sabedoria, né? E ele pediu o quê? Justamente a sabedoria para governar o povo. E aí, como ele pediu isso, não pediu bens materiais, Deus deu tudo e muito mais, né, do que ele pediu. Então, gente, nós falamos ali dessa palavra que eu recebo como verdade e que tem implicado na minha vida. Eu estou falando para vocês olharem qual a área da sua vida que você está com mais dificuldades. E olhar para essa área e ver o que eu ouvi na infância a respeito disso. Se é a área financeira, eu vou trazer o exemplo da área financeira porque assim é muito, muito claro. Muitas vezes nós ouvimos dentro de casa, dinheiro não dá em árvore. Você pensa que dinheiro é fácil de ganhar? Você pensa que eu tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro? Tudo palavra maldita. Quem falou que tem que trabalhar duro? Não que o trabalho não enalteça, mas tem muita gente que ganha dinheiro com maior tranquilidade. Tranquilidade no sentido, claro, que existe um trabalho, mas que não tem que ser um esforço suado e um dinheiro mirrado. Tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro fazendo o que ama. Eu, por exemplo, eu ganho fazendo o que eu amo. Hoje, eu antes não. Eu trabalhava, me esforçava. Quem me conheceu no salão viu. Eu não sabia cobrar. Trabalhava das 7 às 11 da noite. Quem disse que tem que ser difícil assim? Quem disse que tem que ser suado assim? Então, agora no casamento, quantas vezes que as mulheres, principalmente, ouviram assim: ixi, homem nenhum vai gostar de você, não vai dar certo, você vai ver teu casamento, não vai dar certo não. Palavras malditas de pai e mãe. Não que eles tiveram a intenção, mas foram palavras mal faladas. E o casamento efetivamente não deu certo. Ou então ouvir assim, homem nenhum presta. Pronto, você acha que nenhum homem presta. E aí você casa com alguém e realmente você vai achar que teu marido não presta. Então, nós temos que tomar cuidado muito com as palavras que nós ouvimos na infância. Ana, bom dia! Nós temos que cuidar aquilo que nós ouvimos na infância, aquilo que nós tomamos como verdade e aquilo que está refletindo na nossa vida hoje. Na nossa vida financeira, no nosso lar, no nosso casamento, ou na vida dos nossos filhos, ou na nossa vida. Nós temos no nosso trabalho. Então nós precisamos olhar, filtrar essas palavras. E por isso que eu falei para você, anote tudo que você ouviu na infância, que você lembrar. Tudo que você falou e tudo que falaram para você de palavras negativas, de frases negativas, de profecias negativas, né? Vamos dizer assim, porque quando você lança uma palavra, essa palavra é uma profecia. Então o poder que nós temos na língua, nesse pequeno órgão aqui, é gigante, porque nós temos um poder de vida ou morte, nós temos um poder de construção ou destruição, nós temos um poder de transformar para algo melhor ou denegrir, não é? Trazer para algo muito pior. Então nós precisamos olhar trazendo essa consciência. E quem está acompanhando desde segunda-feira está pegando isso. Olha, preciso anotar, eu preciso anotar. E agora eu estou falando para você o quê? Anotar áreas da sua vida. Quais as áreas da sua vida que você está tendo dificuldade? E começa a lembrar, o que eu ouvi
disso lá atrás? Quais são as crenças? E quando eu falo crença, o que eu acreditei? O que eu achei que era? Porque quando, por exemplo, vou pegar a parte lá do dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Quando eu escuto isso, gente, pode saber. O que quer dizer essa frase? Nossa, dinheiro é difícil de ganhar. Ou então, rico não vai para o céu. Sabe essas frases assim que nós ouvimos? Isso vai entrando na nossa mente como um programador da nossa mente. E nós vamos acreditando que é assim. E não é. Existe uma outra realidade. Por isso que eu quero que você anote a frase, porque sexta-feira eu vou trazer a solução para vocês. Tá? Então, cuidado com as palavras que recebe. Cuidado com a desobediência à palavra. Principalmente a palavra de Deus, tá? Aqui especificamente estou me referindo à palavra de Deus. Quando Deus te der uma ordem, obedeça. Porque a desobediência, ela gera tristeza, confusão, desânimo, ela gera coisas negativas. E eu vou falar um pouquinho mais disso também amanhã. Mas quem obedece à palavra de Deus atrai bênçãos para si. Então será que eu estou levando ao pé da letra as palavras de Deus? Será que aquilo que Deus tem me falado, né, sei lá, através de um pastor, através de um padre, ou será, olhando para os mandamentos, os 10 mandamentos, qual deles eu estou desobedecendo? Qual dos 10 mandamentos eu estou desobedecendo? Então aí a desobediência à palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra como um todo, mas aqui especificamente eu estou falando da desobediência à palavra de Deus. E deixa eu ver aqui mais o que eu tinha anotado aqui para falar ainda para vocês hoje. Aqui. E nessa obediência, é o que eu falei, nós temos que discernir o que é vontade de Deus também. E o melhor é seguir os 10 mandamentos. Tudo que estiver fora dele não veio de Deus. Porque às vezes tem pessoas que têm palavras lindas, né? Palavras que comovem, não é? Mas nem sempre é a palavra de Deus. Se você olhar, a palavra é bonita, o ensinamento é bonito, só que não está de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado também qual é a pessoa que está falando em nome de Deus e que muitas vezes não tem uma vida regrada em Deus. Sabe aquela coisa da incoerência? A pessoa não é coerente com aquilo que fala, ela não vive aquilo que ela prega, e muitas vezes ela prega trazendo assim, conforme a vontade dela, mudando o querer de Deus, flexibilizando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, mas pode ser desse jeito. Não, a palavra de Deus é uma só. Então nós precisamos entender isso também. Então, nós temos que ter esse discernimento, inclusive, para pedir como Salomão, não é? Para pedir. Então você quer dizer que eu tenho que pedir para Deus, eu tenho que saber? Claro que tem. Eu tenho que ter obediência à palavra, eu tenho que saber pedir. Então, se eu pedir algo que não for bom para mim, Deus não vai dar, não tenha dúvida. Mas como que eu vou saber disso? Por isso que eu tenho que estar ali alinhado, né? Agarrado em Deus, assim, ó. Ali tete a tete com Ele. Para poder saber, poder saber o que é a vontade dEle para a minha vida. Deixa eu ver ali... Ana, qual a fonte? Não sei o que você quis dizer, mas ali seria isso, né, Ana? Qual a fonte? De onde está vindo isso? Porque tem muitos, lembra, muitas pessoas, inclusive o inimigo, né? Ele pode se transvestir de anjo de luz. E ele vai aparecer lindo, belo, formoso. E de repente ele pode te levar para um caminho não muito correto. Esses tempos eu estava comentando com uma pessoa que é amiga minha, a respeito de uma pessoa que apareceu na mídia, e que arrastou multidões, e que depois sumiu da mídia, sumiu. E aí, eu nem me lembro com qual pessoa que eu estava comentando com um amigo meu, eu falei assim, essa pessoa, ela sumiu, porque tudo que ela pregava não era coerente, e teve uma situação que ela quis ser Deus, ela quis brincar de ser Deus, e Deus deu-lhe uma chapuletada pública, e a pessoa caiu. Mas por quê? Porque ela confiou nela e não em Deus. Então, nós precisamos estar muito alinhados com aquilo que é palavra, com o que Deus diz. Porque muitas vezes nós, pela desobediência à palavra, atraímos para nós coisas negativas. E depois reclamamos, mas foi Deus. Não foi Deus não, foi nós mesmos.
Então, nós precisamos cuidar disso, gente. E já são 7h20, deixa eu finalizar, porque eu tenho uma cliente para atender às 8 horas, né? Nossa live já tem aí mais de meia hora, para você também que vai trabalhar já tá tranquilo. Então, cuidado com as palavras que eu né, tomo como verdade, cuidado com o que eu falo. Hoje nós falamos, né? Então, a obediência à palavra de Deus. Entender que tudo que nos falaram talvez não foi verdade, então anota aquilo que você, as palavras que você ouviu e anota a área da sua vida que não está muito legal, para depois você ir trazendo essa consciência. O que eu ouvi na infância e que hoje está reverberando na minha vida adulta. Ana está dizendo, sim, de onde vem? Hoje, principalmente, há tanta gente e acesso à mídia que confundem. Sim, há um caminho, Bíblia. Tudo que estiver fora dela é bem isso mesmo, é do homem. Show. Bem isso mesmo. Então, na dúvida, eu já vou direto para a Bíblia, né? Eu prefiro o melhor livro para se consultar. Gente, um excelente dia. Ana, você entrou aqui agora, eu tô saindo, amada. Mais um abençoado dia para vocês. Dia de bênção, dia de luz, dia de muita força, de muito feedback positivo e que você seja aquela luz que eu falei lá no começo da live, onde você estiver levando energia, alegria, 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 vitória, vitória para todos ao seu redor. Bênçãos para você em um dia vitorioso. Beijo, beijo.